noite de hoje, nós vamos abordar um assunto contido no livro Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 21. Haverá falsos profetas, falsos cristos, desculpem, e falsos profetas. Eu julgo que isso é uma afirmativa. Então, não tenham dúvida, porque eles estão aí, os falsos cristos e os falsos profetas. E já há algum tempo, nas reuniões de quarta-feira, se estuda esse capítulo. E na noite de hoje nós estudaremos os falsos profetas da erraticidade, que é uma fala por via mediúnica do espírito Erasto, que é um discípulo de São Paulo, ditado em Paris em 1862. E a segunda parte, Jeremias e os falsos profetas, é uma fala, uma passagem bíblica de Jeremias e uma fala do espírito Nuós, trazida também por via mediúnica em Karlsruhe em 1861. Quem faz a leitura no livro da FEB, Evangelho da FEB, e no Evangelho da EDE, encontra Nuós. Quem faz a leitura do Evangelho da CELD, do Centro Espírita Leon Denis, encontra Luís. Tá? Vamos lá então. A introdução que se faz necessária começa com uma pergunta, um questionamento que nós devemos fazer a nós mesmos. Se qualquer um de nós, um colega do lado aí de vocês, lhe falasse aos ouvidos uma coisa qualquer, vocês aceitariam isso de bom grado, com toda a fé, com a certeza de que deveriam pautar a vossa vida por essas palavras? Ainda não respondo. Para a gente medita sobre isso, reflita. Agora vem uma observação importante. O estudo da doutrina dos Espíritos nos apresenta uma informação de suma importância para o entendimento desta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos que desencarnam, eles não ficam melhores, eles não se tornam santos, eles não se tornam profetas de Deus pelo fato de desencarnarem. E esse é a parte bacana desse processo, porque nós, conhecendo a nós próprios, aquilo que nós somos capazes de fazer com a língua e com a mente, já nos dá mais ou menos ideia da natureza dos espíritos que nós encontramos no mundo espiritual. Ou seja, o desencarnar, o morrer, não transforma o espírito imortal num ser melhor. O que o transforma num ser melhor é o esforço que ele faz para vencer as suas más tendências. É a luta que ele trava para fazer a sua elevação moral. Só que nós, humanos encarnados, temos um hábito já de longa data, e o próprio tema da noite nos esclarece sobre isso, que é de imaginar que toda fala que vem da pátria espiritual por via mediúnica é, na realidade, uma verdade santa. E isso não é assim. Qualquer estudante mais sério da doutrina espírita já percebe que não pode ser assim. Não existe justiça nesse processo evolutivo se pelo fato de morrer eu me transformar numa pessoa melhor. For assim, vamos morrer todos agora. Nos tornaríamos imediatamente uma pessoa melhor. Mas, na verdade, o que nós percebemos, inclusive em muitas manifestações mediúnicas, é que do lado de lá nós encontramos sofredores,
nós encontramos pessoas completamente desarvoradas. Nós encontramos pessoas absolutamente mal intencionadas, como também encontramos aqueles que são voltados ao bem e tentam de todas as formas auxiliar essa humanidade encarnada nesse processo evolutivo, trazendo informações que possam, de alguma forma, de alguma sorte, mitigar o nosso sofrimento, a nossa fome de evolução. Então vamos à primeira parte, os falsos profetas da erraticidade. Aos novos, para que compreendam, a erraticidade é um estado em que o espírito desencarnado se encontra. Ele não tem um corpo físico e ainda não está completamente transformado num espírito superior. E nesse período, nessa fase da sua existência, ele então encontra-se na erraticidade. Por favor, não confundam esse termo erraticidade com erro. Um não tem absolutamente nada a ver com o outro. Vamos adiante. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Estão, e em maior número, entre os espíritos, entre aqueles desencarnados. E quem se aprofunda um pouquinho mais na doutrina espírita já fica informado disso. Nós temos hoje uma população encarnada no planeta Terra de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. E as informações que nós recebemos, também por via mediúnica, através da comunicação de alguns espíritos elevados, é que existem, mais ou menos, um número aproximado, em estado desencarnado, aproximadamente mais 15 bilhões. Então nós temos a humanidade espiritual deste planeta Terra, é de aproximadamente 22 bilhões de espíritos. Por uma questão matemática pura e simples, já dá para entender por que na erraticidade se encontra um maior número de falsos profetas. Porque lá tem mais gente, o dobro que aqui. Mas fora isso, tem mais um aspecto. Aqui, vamos dizer assim, ninguém é bobo. Eu vou utilizar o exemplo do Jorge, que está bem pertinho. Se o Jorge me contar uma lorota qualquer na orelha, e ele gosta de contar umas lorotas para a gente, eu não vou acreditar nele, eu não vou pautar a minha vida pelo que ele me disser. Talvez eu me paute pelo exemplo dele, mas pelo que ele está me falando, de jeito nenhum, porque ele sabe que eu sei onde ele mora. E eu vou atrás dele se ele mentir para mim. Aqueles desencarnados, a gente não sabe onde mora exatamente. E para ir atrás deles tem que morrer. E a gente não está muito afim de fazer isso. Coloquem isso na cabeça. Então existe para o falso profeta uma espécie de proteção na pátria espiritual, para que ele possa nos enganar à vontade, se essa for sua intenção. Além dessa proteção, tem mais aquele fato de que nós adoramos uma coisazinha mística, espiritual, alguma coisa que vem do céu. O que vem de lá é santo. Não esqueçam isso. Essa é a ideia que nós fazemos, mas na verdade não é. O que vem de lá é tão santo quanto o que vem do colega do seu lado. Perfeito? Vamos adiante. Para melhor fascinar aqueles que querem iludir, aqueles a quem eles querem iludir, para dar mais poder às suas teorias, eles se utilizam sem escrúpulo algum, sem medo, na maior cara de pau, de nomes que os homens só pronunciariam com muito respeito e com muito cuidado. Galileu, Vitor Hugo, Bezerra de Menezes, Jesus. Tem alguns caras de pau mesmo que chegam a dizer que a manifestação mediúnica que ele acabou de receber veio diretamente de Jesus. Isso por si só já prova a capacidade de embuste. E isso
por si só, já revela esse embústil. Ora, se um pode fazer, todos os do mesmo nível também podem fazer. É tipo a gente falar assim, entre nós, né? Mas já é um bandozinho de mentiroso aqui no povo. É isso. É um bandozinho que se reúne não por acaso, por afinidade. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas eu sou um fofoqueiro danado. Eu adoro uma fofoca. Quem vai chegar do meu lado? Quem adora uma fofoca? Eu gosto de cheirar cocaína. Quem vai cheirar do meu lado? Quem vai chegar junto comigo? Quem cheira cocaína e gosta de cocaína. Mas, se eu gosto de estudar, se eu gosto de me elucidar, quem vai chegar do meu lado? Não vale dizer ninguém. Vai chegar gente que gosta de estudar e que gosta de se elucidar. Hoje nós estamos aí com mais ou menos 170 pessoas que estão doidinhas para saber sobre isso. Ou seja, esse povo veio aqui porque já gosta de martelada no dedo. Porque é isso que acontece. A verdade, quando chega a nós, ela nunca vem com lábios de algodão e saliva sabor de mel. Ela vem para nos revelar aquilo que nós não estamos fazendo corretamente. E o Espírito que eventualmente nos traz essa verdade, nos faz essa revelação, nem sempre é um Espírito agradável. Ele bate forte, é só vocês começarem a ler as obras da codificação kardeciana, principalmente. Vocês veem lá os Espíritos fazendo manifestação com o Sr. Kardec, dizendo assim, mas eu acabei de dizer que o troço era assim, porque tu insiste em perguntar? E ele, na maior boa vontade, querendo esclarecer a nós no futuro, leva o puxão de orelha do Espírito. Então, nós precisamos começar a olhar para as verdades, entre aspas, espirituais ou filosóficas que nos chegam com muito cuidado, com muita atenção. E não dando bola para esses nomes. Tá? Eventualmente, alguns espíritos que se manifestam podem até falar em nome desses espíritos que, uma vez encarnados, usaram esses nomes. E nos trazem essa verdade, nos trazem essa informação. Então não é sempre tudo mentira, tudo falsidade. Não devemos entender assim também. Então são esses espíritos que vêm com o propósito de enganar e mistificar, que semeiam o antagonismo, o confronto, o embate entre os grupos, que os levam a se isolarem uns dos outros e a se olharem com má vontade. Certamente, quando esse Espírito faz uma referência dessa, nós podemos entender uma série de grupos diferentes. Eu vejo alguns colegas aí, por exemplo, do Centro Espírita Amor e Caridade, de União da Vitória, e esse tipo de espírito, por exemplo, poderia, nas reuniões mediúnicas daquela casa, daquele centro espírita, incitar aquele centro espírita contra a Sociedade Espírita União, e vice-versa. Não fora isso bastante, nós poderíamos ter aqui dentro da própria Sociedade Espírita União, grupos que se embatem, grupos que se confrontam, quando na verdade nós temos uma ideia comum, deveríamos ter, que é a ideia espírita, sobre a qual não cabe discussão, sobre a qual não cabe interpretação, porque ela se fundamenta na palavra do Cristo, e a palavra do Cristo não permite interpretação, ela é o que é. Eu posso amenizar a força dessa palavra por minha covardia, ou minha preguiça, ou por meu interesse, mas a verdade é a verdade. Então nós temos que ficar atentos com isso. E mesmo no próprio grupo de estudos, por exemplo, podemos ter um indivíduo que por alguma sugestão espiritual, já que os espíritos, como nós vemos no estudo da doutrina espírita, nos influenciam muito mais do que nós percebemos, do que nós imaginamos. Mas isso não tira a nossa responsabilidade.
Porque quando eu sou influenciado em minhas ideias, isso não significa que eu não sei o que é ético e o que é correto. Entretanto, eu misturo algumas coisas. Ética com caráter, por exemplo, é uma coisa muito fácil de confundir. Mas eu preciso lembrar, todos vocês hoje aqui, em princípio, estão tendo um comportamento ético. Porque esse comportamento se apresenta na frente de todas as pessoas. Então, quando eu estou num grupo, eu sou ético. Mas o meu caráter se revela quando eu estou sozinho, quando não tem ninguém me olhando. Aí eu mostro verdadeiramente quem eu sou. Eu sou o cara que rouba fruta no vizinho, porque ele não está olhando. Eu sou o cara que ajunta dinheiro no chão, mesmo não sendo meu. Eu sou o indivíduo que quando venho com o carro, eu sei que naquela sombra tem um velhinho meio caquete que estaciona o carro dele, porque é mais perto da entrada da casa, mas eu quero a sombra, eu vou lá e estaciono. Isso é caráter. Agora, se eu estou com o carro cheio e algum despoto vai pegar a vaga do velhinho, isso é ética. Aí, pelo grupo, eu não me comporto assim. Então, essa situação, esses confrontos, nos são inspirados por espíritos, por falsos profetas que efetivamente querem levar adiante ou transmitir esse tipo de ideia de contenda. Portanto, são cegos os homens que se enganam de uma forma tão grosseira. Porque se eu não dou bola uma lorota que um encarnado conta na minha orelha, por que eu vou dar bola para uma lorota que um desencarnado conta no meu cérebro? A troco do que eu faço isso? Por ingenuidade, por mistificação, pura e simples. Ou porque alguém encarnado que eu considero superior à raça humana me fala alguma coisa. Na doutrina espírita nós encontramos um outro conforto, um outro consolo. Neste planeta, salvo raríssimas exceções de espíritos em missão, nós somos todos farinha do mesmo saco. Uns mais na parte de cima do saco, outros mais na parte de baixo. Mas quando qualquer cataclismo e evento dá uma rolada nesse saco, vira uma bagunça. Ou seja, nós somos todos essencialmente iguais. Todos filhos de Deus e todos sujeitos às mesmas leis. Portanto, eu não posso me esconder atrás da minha ingenuidade, da minha ignorância, para dizer que eu não sabia o que eu devia fazer. A minha responsabilidade continua em pé e eu vou ter que enfrentá-la cedo ou tarde. Porque essa lei que estabelece o meu caráter, que eu preciso vencer as más tendências, é uma lei universal. E essa é a lei divina. Conhecê-la, portanto, é fundamental. E portar-me adequadamente segundo essa lei é essencial. Senão, eu continuo o mesmo que sempre fui. O homem velho, o homem que não se transformou. Portanto, repeli impiedosamente todos esses espíritos que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, cercando-os de elogios exagerados a fim de fasciná-los e de tê-los sob seu domínio. É estranho que um palestrante espírita venha falar de impiedade quando a doutrina espírita prega a fraternidade, a solidariedade, o perdão. Mas pense, perdoar aquilo que alguém vai fazer é uma situação. Se ele fizer contra mim ou contra si próprio. Mas quando aquilo que ele faz prejudica a toda uma coletividade, não há como ser impiedoso. Tem que afastar ele da coletividade e começar um processo novo de estudo, de compreensão, de transformação, com todo o suporte que nós podemos dar. Isso é o impiedosamente, sem falta. Senta e vamos estudar.
Isso é tipo assim, pai disciplinador que vai ao restaurante com a família, chega para o filho e diz assim: Ingo, sente, vamos comer. Ele não chega: Ingo, onde você quer sentar? O que você quer comer? Isso é disciplina. E a lei natural não nos pergunta o que nós queremos fazer. A lei natural diz o que nós temos que fazer. Fazer ou não é decisão nossa, que é outra lei natural, outra lei divina, que é o livre-arbítrio. Eu só não posso me eximir da responsabilidade e das consequências dos meus atos. Não há como eu fugir disso. Mas então vejam, ó, cercando essas pessoas, esses homens fracos e crédulos, de elogio. Porque vamos falar a verdade, a gente dá muito mais bola para quem fala uma coisinha doce na nossa orelha do que alguém que fala a verdade. E pá, dá uma martelada no dedo do jeito assim: eu vou casar contigo porque te amo, mas tu é feia. A gente não casa, vai casar comigo. Ah, você é linda, maravilhosa, eu vou te trazer a lua. Mentira, ninguém deu a lua para namorada nenhuma. Nunca, é impossível dar a lua de presente. Mesmo que desse, não dá para ir buscar. E a gente vai caindo nessas lolotas. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. E quando vem então da pátria espiritual, meu Deus, a gente adora uma lorotinha doce na nossa orelha. Mas aquilo que nós precisamos fazer, um espírito que vem e diz assim, como disseram ao Divaldo Franco: estuda o livro, lê o livro dos Espíritos. Ele leu o livro dos Espíritos. Terminei de ler o livro dos Espíritos. E ele diz agora: leia o livro dos Espíritos. E ele leu de novo. Agora, e agora? Leia o livro dos Espíritos. Depois de 40 vezes lendo o livro dos Espíritos, eu já li 40 vezes. Agora comece a estudar o livro dos Espíritos. É isso. Isso é a verdade. E quem se atrever a ler o livro dos Espíritos, na introdução já diz: este livro contém a doutrina espírita. Portanto, se eu tiver boa vontade, eu não preciso de mais nada. Você não precisa nem vir aqui ouvir eu falar sobre o Espiritismo, porque o que eu falo sobre o Espiritismo não é Espiritismo, é aquilo que eu consegui entender sobre o Espiritismo. O Espiritismo está lá, em 7 obras básicas, uma delas compilação, mais 6 escritas pelo Sr. Kardec, e a Revista Espírita, 11 anos. Tem material aí para a gente estudar o resto da vida. Por que eu preciso ficar lendo romances de autores que muitas vezes sequer citam o Sr. Kardec? Porque é mais docinho. Só por isso. Que no final, muitas vezes, acaba bem. Gente, nós já fomos avisados pelo próprio Cristo. Esse não é um planeta de felicidade. Esse é um planeta de provas e expiações. Aqui a coisa só acaba bem quando eu faço força. Se eu não estiver fazendo força, alguma coisa está errada. E já tem gente se dando conta disso, tá? Já está ouvindo, pode pegar fogo. Muito bem. E quando o médium que fala isso é meu amigo? Eu sei que ele está contando uma lorota para mim, porque eu já dei uma lidinha lá. O médium é meu amigo. E quando quem me dá a informação é alguém importante no lado espírita, é o palestrante da noite, que eu vejo zanzando aí, que facilita grupo de estudo, como é que eu faço? Eu tenho que acreditar nesses caras. Não tenho que nada. Porque se aquilo que as pessoas, médiums ou não, pessoas importantes ou não, no funcionamento da casa espírita falarem, não passar pelo crivo da razão, pelo crivo da moral, joga de volta o presente na mão dele. Não leva. Porque se for mentira, ele paga a conta e você também. Não façam isso. Portanto, só nos cabe um caminho: estudar a doutrina espírita. Estudar. Porque isso nos esclarece, nos permite entender quem está querendo nos levar na conversa. E tem muita gente simpática, muita gente bonitinha que fala doce na orelha. Mas vocês pegam as obras básicas, não tem nenhuma fala doce. Só tem fala verdadeira. A
consolação espírita vem do conhecimento da informação da verdade. Então, é incontestável que, submetendo todas essas comunicações, todos esses dados vindos das comunicações dos espíritos, a análise da razão e da lógica, e o Sr. Kardec nos alerta no Evangelho segundo o Espiritismo, no item segundo, do controle universal do ensino dos espíritos, nos fala sobre a moral da informação. Agora, se eu sou um imoral, como é que eu vou julgar a moral de uma comunicação? Estamos de novo nos associando em grupos. Agora, se eu sou um imoral em luta contra a minha imoralidade, eu tenho um respaldo gigante de espíritos que me querem bem e que querem bem a todos os outros espíritos que estão nessa luta transformadora, nessa luta redentora. E aí eu tenho apoio, e aí eu passo a fazer parte, mesmo cheio de imoralidade, de iniquidades, mesmo cheio de defeitos, eu estou num outro grupo, o grupo que escolheu se transformar num ser humano ou num espírito melhor. E isso é extremamente importante. Então, fica nesta primeira parte, para nós darmos uma olhada, para conhecermos realmente o que a doutrina espírita fala sobre isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que estamos apresentando aqui, no seu item 2, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E ver também o livro dos Médiuns, no capítulo 23, da obsessão. E agora, nós passamos então à fala de Logos. Mas eu vou lhes pedir um favor de serem um pouco pacientes comigo, que eu quero fazer uma leitura muito importante para vocês, que é justamente uma profetização ou uma fala do profeta Jeremias, em seu capítulo 23, versos 16 a 18, versos 21, 25, 26 e 33. Tá? Diz Jeremias: eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E dizem a todos que andam na corrupção de seus corações: nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Por que essa leitura é muito importante? Porque a gente está fazendo isso, e é alvo disso, há milhares de anos. Certamente há mais de 2000 anos, porque Jeremias é anterior ao Cristo. Coisa de 3000 anos. Nós já somos vítimas disso, desse tipo de falsidade de 2000 anos.
O grande barato é que há mais de 2000 anos nós já temos informação bíblica sobre a mediunidade. Porque se havia falsos, certamente os havia verdadeiros. E, portanto, profetizaram. Essas palavras indicam claramente que já naquela época, os charlatães e os que gostam de se glorificar abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam e o exploravam. Por quê? Porque tinha gente que ouvia. Porque se ninguém der bola, vai vender uma ideia dessa para quem? Mas vejam, eles gostavam muito de se glorificar. E naquela época tinha mais uma coisa que interessava muito. Mas enfim, abusavam consequentemente da fé simples e quase cega do povo, predizendo coisas boas e agradáveis por dinheiro. Vamos esclarecer isso um pouquinho. Hoje, provavelmente, nós não vamos encontrar mais ninguém. Quer dizer, vamos. Num lar espírita, você não encontrará mais ninguém profetizando ou participando de mesa mediúnica por dinheiro. Pelo menos se tem alguém recebendo, nunca me contaram nada. Eu acho que não. Mas, enfim, o barato lá, ó, fé simples e quase cega. O grande barato do Espiritismo, o legal desse estudo, é que ele vem justamente combater a fé cega e nos põe na mesa o martelo da razão, o martelo da lógica. E se eu sou cego na minha fé, acredito sem ponderar, o martelo bate no meu dedo. E ninguém vai passar a mão no martelo e dar meu dedo, eu mesmo vou dar. E eu vou chegar lá na frente e vou dizer assim: que tonto eu fui. Quantos anos perdi indo atrás de um caminho que um falso profeta, através de uma comunicação mediúnica, supostamente, me falou que era uma mensagem para mim. Quem não gostaria de ouvir uma palavra agradável, por exemplo, vinda de uma reunião mediúnica, da sua mãe, do seu pai, do seu filho? Mas e se essa mensagem, por exemplo, fosse trazendo verdades, dizendo assim: meu filho amado, se liga, bicho, a casa vai cair para o teu lado se você ficar desse jeito. Aí eu não considero mais uma coisa boa. Ou seja, eu confundo coisas boas com coisas agradáveis. E o que é bom nem sempre é agradável. Aliás, nesse planeta, na maioria das vezes, não é. E as coisas agradáveis, na maioria das vezes, não são boas. Na grande maioria das vezes. Principalmente se já nascer no seu berço com a intenção de encarnar, de levar vantagem. Então, por dinheiro, a gente não faz mais. Mas pela glóriazinha de ser um médium poderoso no centro espírita, tem muita gente que faz. E esse indivíduo precisa ser ajudado. Porque esse é o cara que vem com o poder, com o dom, de ficar de frente com esses espíritos, de servir de medianeiro a que eles usem o seu equipamento, o seu corpo, o seu cérebro, o seu perispírito para dar essa comunicação. Ou seja, são os soldados que saem da trincheira e vão à luta. E os covardões aqui só ficam esperando o que eles vão trazer do outro lado. Algumas vezes eles são enganados. Algumas vezes são mistificados e precisam de ajuda. De quem? Nossa! Porque os espíritos nunca nos abandonam, estão sempre querendo nos ajudar. A nossa intenção determina essa ajuda. Então precisamos ficar atentos a isso. E em vez de cair piamente na conversa que o nosso amigo médium nos traz da pátria espiritual, questionar: escuta, meu amigo querido, amado, será que isso é verdade? Vamos pegar o livro, vamos ver. E aí já começa o esclarecimento. Isso é a razão, isso é a lógica, isso é a boa vontade, isso é a vontade de unir e não separar, de estudar a doutrina espírita segundo a doutrina espírita. E é fácil de compreender então que o pobre povo
na sua ignorância, estavam na impossibilidade de distinguir o bom do mal. Então eu consigo compreender que há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, a ignorância, porque mal sabiam ler, a maioria não sabia ler, a ignorância desse povo permitia que eles fossem enganados pelos falsos profetas. Mas hoje, com toda a informação que a gente tem à disposição, com todas as oportunidades que as casas espíritas destes 2 municípios e periferia oferecem como chance de esclarecimento, com todo mundo aqui sabendo ler, com todo mundo com acesso à internet, onde tem um monte de informações a respeito disso, a ignorância já não serve mais como desculpa. Daí eu mudaria ali. E é fácil compreender que o pobre povo, na sua preguiça, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus. Porque ferramenta a gente tem. Só a minha preguiça é que faz com que eu fique ainda na ignorância e em estado de erro. O povo, sempre crédulo, não pensava em contestar a veracidade dos falsos profetas, sonhos ou das suas visões. Achava isso bem natural. Lembra no início da nossa conversa? Se alguém vem falar para a gente, alguém encarnado, olha, sonhei com tal coisa, a gente já pensa em 2 coisas, ou joga no bicho ou joga na lotérica. Mas que é um negócio para a nossa vida, nem pensar. Agora, se vem por via mediúnica, do médium meu amigo, daquele cara que eu vejo falando lá no lar espírita, facilitando o grupo de estudo, só pode ser verdadeiro. Então eu não vou jogar na loteria, nem no jogo do bicho. Eu vou usar na minha vida. O problema é exatamente o mesmo. Eu não passei pelo crivo da razão e não passei pela lógica, pela moral. Ouçam os sábios conselhos do apóstolo João quando diz: não acrediteis em todos os espíritos. João, o apóstolo, não acredito em todo espírito. Verificai se os espíritos são de Deus. Todos os espíritos são de Deus, mas o que ele queria dizer é se eles falam a verdade de Deus, a verdade da lei natural. Porque entre os invisíveis também existem os que se satisfazem em fazer vítimas, quando encontram oportunidade. Se eu sou esclarecido, se eu não sou preguiçoso, se eu vou à luta de esclarecimento, eu ofereço a oportunidade, esse espírito não chega perto de mim. Se eu sou um médium que está em estudo constante, em entendimento constante, em moralização constante, só bom espírito vai chegar perto de mim. E eu sou um médium firme, que tenho o poder e a possibilidade de ajudar a humanidade na sua transformação. A maior caridade que praticamos em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, como ferramenta para a aniquilação da ignorância e oportunidade de lutar contra a preguiça, nós convidamos todos para o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece todas as quintas-feiras nessa casa, às 20 horas. Todos são convidados. Quando nós falamos todos, não importa a idade, não importa gênero, não importa tendências, não importa credo religioso, não importa quanto tempo está no lar espírita, nem quanto tempo está numa outra igreja qualquer. Não importa, a busca do esclarecimento é do espírito e não do corpo. Quem está sujeito a isso é o corpo. Muito obrigado pela atenção. Paz, bem e bela a todos vocês. Sintam-se agraciados com a paz do Cristo, com a graça de Deus.